Como segundo exemplo, vamos agora considerar uma única força também dependente do tempo. Rigorosamente falando, o problema anterior se encaixaria nesta categoria, porque lá nós tínhamos uma força que também era dependente do tempo, de uma forma f de t igual a um certo f em um certo intervalo de tempo, e nula para o intervalo de tempo posterior. Porém, no caso presente, nós vamos considerar uma dependência mais geral. Então, vamos agora considerar um certo f de t geral primeiro. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Estamos aqui novamente, supondo um corpo de massa m isolado no espaço, uma única força atuando em uma direção, sem qualquer tipo de interação entre esse corpo e outros corpos, sem nenhum meio material envolvendo este corpo, temos apenas o corpo livre. Pela segunda lei de Newton, nós temos que a resultante das forças sobre o corpo é igual, no caso de massa constante, massa vezes aceleração, que por sua vez é igual a derivada primeira da velocidade com relação ao tempo. Passando m para o lado esquerdo da equação, nós teremos que dv dt vai ser igual a f de t sobre m. Passando a diferencial temporal para o lado direito da equação, nós teremos que dv é igual a f de t sobre m dt. Vou integrar essa expressão, então ficamos com a integral em um certo instante inicial zero até a velocidade em um instante t de dv é igual a 1 sobre m integral de zero até t de f de t dt. Lembrando que sempre que nós vamos integrar uma equação diferencial deste tipo, devemos ter uma coerência entre os extremos de integração. Aqui eu estou integrando em t igual a zero, então eu coloco a velocidade no instante zero. Eu vou integrar até o instante t, então desse lado eu coloco a velocidade nesse instante t. Com isso, nós obtemos uma expressão para a velocidade em função do tempo, que será dada por v no instante inicial mais 1 sobre m, a integral, de 0 até t, do f temporal dt. A posição x será obtida integrando a velocidade com relação ao tempo. Como determinar esta integral da força? Precisamos ter uma expressão para ela em função do tempo. Posso ter uma expressão arbitrária. Pode ser um polinômio, pode ser uma expressão trigonométrica, pode ser uma exponencial. No nosso curso de Física 1, vamos fazer uma particularização para uma força dada por um polinômio. Vou supor que nós temos um certo f de t dada por uma constante que multiplica t ao cubo, outra constante que multiplica t ao quadrado, mais um termo constante. Aqui, alfa, beta e gama são constantes. Eu vou aproveitar para, nesse ponto, treinarmos análise dimensional. Quais as unidades de alfa, beta e gama? Bom, cada termo, alfa t ao cubo
ou beta-t ao quadrado, ou gama, deve ter unidade de força. Ou seja, a unidade de F de T é igual ao Newton, que é igual ao quilograma, vezes metro, vezes segundo a menos 2. Estamos aqui, lembrando, lidando com o MKS, metro, quilograma, segundo, Sistema Internacional de Unidades. Tendo em vista esta nossa constatação, vamos analisar o primeiro termo, alfa-t ao cubo. As unidades de alfa-t ao cubo, de alfa, vezes a unidade de t ao cubo, ou seja, será alfa multiplicando tempo ao cubo, ou seja, nós temos unidade de alfa que multiplica segundo ao cubo, que, por sua vez, deve ser igual à unidade de força, quilograma vezes metro vezes segundo a menos 2. Portanto, alfa terá unidade de quilograma vezes metro sobre segundo a quinta. Vamos ao nosso segundo termo, o beta-t ao quadrado. Temos que a unidade de beta-t ao quadrado será igual à unidade de beta multiplicando a unidade de t ao quadrado. Isso nos fornece unidade de beta vezes unidade de tempo ao quadrado, que analogamente fornece unidade de beta vezes segundo ao quadrado. Porém, sabemos que este termo deve ter unidade de quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Portanto, beta deverá ter unidade de quilograma vezes metro sobre segundo a quarta. Sobra o nosso termo constante gama, que possui unidade de força, quilograma vezes metro vezes segundo a menos 2, afinal ele está sozinho, não multiplica nenhuma potência de t. Podemos, por outro lado, escrever essas unidades em termos de Newton. Podemos dizer que alfa possui unidade de Newton por segundo ao cubo, beta possui unidade de Newton por segundo ao quadrado e gama possui unidade de Newton. Tendo em vista isso, vamos voltar ao cálculo da velocidade. Resolver esta integral aqui do lado, tendo esta força particular no integrando. V de t será igual a V0 mais 1 sobre m, que multiplica a integral de 0 até t de alfa-t ao cubo mais beta-t ao quadrado mais gama dt. Trata-se de uma integral polinomial, simples de se resolver. Temos V0 mais 1 sobre m, que multiplica integral de alfa-t ao cubo, nos fornecerá alfa-t à quarta sobre 4. Mais integral de beta-t ao quadrado, nos fornecerá beta-t ao cubo sobre 3. Integral de gama, nos fornecerá gama que multiplica t. Isso tudo pego de 0 até t. Com isso, nós obtemos uma expressão para a velocidade em função do tempo, que nos fornecerá V0
mais alfa t à quarta sobre 4m mais beta t ao cubo sobre 3m mais gama sobre m que multiplica t. Eu gostaria que você copiasse esta expressão abaixo, porque nós vamos mudar de folha agora, e eu vou calcular a posição x de t integrando a velocidade, pois nós temos que v de t é igual a dx dt. Tendo a nossa velocidade, nós vamos integrá-la para obter a posição do corpo. Então, teremos aqui que x de t é igual a x0 mais uma integral de 0 até t de v0 mais alfa sobre 4m t à quarta mais beta sobre 3m t ao cubo mais gama sobre m t, estamos integrando em t, que nos fornecerá x0 mais a integral de v0 em t nos fornecerá v0 vezes t. A integral de t à quarta nos fornecerá t à quinta sobre 5. A integral de t ao cubo nos fornecerá t à quarta sobre 4. E a integral de t nos fornece simplesmente t ao quadrado sobre 2. E estamos integrando de 0 até t. Substituindo os extremos de integração, nós ficamos com x de t igual à posição inicial, mais v0 t, mais alfa sobre 20m t à quinta, mais beta sobre 12m t à quarta, mais gama sobre 2m t ao quadrado. Outras dependências temporais para a força seguem o mesmo raciocínio. A integral da força de acordo com a lei de Newton, sendo que nós estamos lidando com massa constante. Se tivermos uma força dependente também da posição, necessitaremos resolver uma equação diferencial. Isto será visto mais adiante nas disciplinas avançadas do curso.